Resident Evil, um jogo que é o primeiro de uma franquia de games muito famosa, que tem uma ambientação diferenciada, um jogo de zumbis, mas ele também inova que agora não é só zumbis, agora tem também monstros biológicos, que também se remete ao nome original dessa franquia de jogos, que nos Estados Unidos ficaram e no resto do mundo ficou Resident Evil, mas no Japão o jogo se chama Biohazard, que é para remeter a armas biológicas, que é basicamente o que rodeia todo o Resident Evil. E para os Estados Unidos ficou Resident Evil muito por causa da residência, entende? Residência, porque o jogo se passa inteiro numa mansão, e daí residência do mal. E daí remete muito mais a esse jogo mesmo, porque nos outros não se passa necessariamente numa mansão apenas, né? Ou são poucos depois desse que se passam numa mansão, uma residência, eles se passam mais do lado de fora nos próximos jogos. Mas isso aqui é um contexto aqui da criação desse primeiro jogo. A câmera ele foi muito baseado num jogo chamado, me desculpa aí, mas não vou saber falar que jogo é, mas é um jogo muito popular aí, acho que já teve até filme também desse jogo, mas eu não vou saber falar, eu esqueci e eu tô com preguiça de pesquisar. Olha, se você não me ama. E também é importante falar que esse jogo também tem várias coisas muito legais aqui para comentar, como múltiplas escolhas, porque se você deixar tal personagem morrer, você não vai ter determinado progresso na história, você pode pegar um final diferente se você deixar um personagem morrer. Tem todos esses negócios aí, umas coisas que são meio complexas, mais ou menos, um jogo que originalmente era para o PlayStation 1, além de ter as famosas cinemáticas, que eram pessoas reais que faziam, que vamos admitir que eram muito toscas, e que foi tirado do restante dos jogos do Resident Evil. Eu joguei realmente a versão remasterizada, na verdade remake, que foi lançado depois, que é muito melhor graficamente, inclusive, não sei se é melhor, é melhor, né, não tem como falar, mas depois desse disclaimer aqui no começo do vídeo, falando mais ou menos um resumo do que pode ser do que vai ser esse vídeo aqui, eu também queria falar alguns detalhes aqui também, que eu vou falar do remake, né, como você já falei um pouco das cinemáticas de filme que tem no Resident Evil 1, mas aqui eu vou focar em falar do Resident Evil 1 Remake, que também é bem melhor, porque, né, um jogo de PlayStation 1 e o outro é um jogo de GameCube, que depois foi pro Xbox 360, PlayStation 3, foi pro PC também depois, não sei se pro PlayStation 4 e pro Xbox One, e daí ele é um remake assim, né, que é muito mais melhor para mostrar aí na tela do que um jogo de PlayStation todo quadradão, né? E foi a versão que eu joguei também, né? Sem enrolações, vamos começar o vídeo, porque o vídeo anterior eu falei de Resident Evil 0, inclusive eu recomendo que vocês assistam esse vídeo que tá bem legal. Basicamente, caso vocês estão entrando de paraquedas aqui, eu vou analisar o jogo, né? Vou analisar a história, também detalhes do jogo de gameplay, coisas que eu peguei do jogo. E claro, né, eu vou falar minhas palhaçadas no vídeo, vou fazendo o meu jeitão de sempre. E eu vou fazer isso acredito que com todos os Resident Evil. Não sei se eu vou conseguir fazer de todos os Resident Evil, mas acho que eu vou conseguir, não sei, né? Não sei, mas acredito que sim, acredito que vou analisar todos os Resident Evil principal, não os prequels, tipo, sei lá, tem aqueles Umbrella Chronicles, Resident Evil Gaiden, Resident Evil Outbreak. Se bem que Resident Evil Outbreak eu também tenho aqui na minha lista de jogos, mas não sei também se eu quero trazer também. Tem vários jogos aí de Resident Evil paralelos, mas eu não vou comentar aqui. Vou comentar os principais e talvez eu faça do Resident Evil Outbreak, porque eu tenho também aqui na minha lista, mas ele tá no meu PlayStation 2 e meu PlayStation 2 tá lá em São Paulo e eu tô viajando enquanto tô fazendo esse vídeo. Então, se eu fizer de Resident Evil Outbreak vai demorar um pouco mais, tá?
Mas também tem uma coisa muito interessante que eu vi aqui nesse jogo aqui do Resident Evil 1, que é o botão de se inscrever nesse canal, né? Eu achei bem interessante que tem um botão lá de se inscrever, um canal bem legal chamado Projeto Iniciado, um canal muito íntegro, um canal que fala de muitas coisas importantes na sociedade moderna, como, nossa, esse cara aí fala de filme em geral, fala de games. É o Projeto Iniciado. Eu recomendo que vocês se inscrevam aqui nesse canal para eu trazer mais vídeos como esse, e também deixar o seu gostinho. E vamos para o vídeo. E aí, gente, sou o Pecinha, bem-vindos ao Projeto Iniciado. Uma coisa que antes de começar o jogo em si, ele faz uma lista assim de quais personagens você vai usar. Que os personagens que vamos controlar nesse jogo é Jill Valentine, que eu vou chamar carinhosamente de Giovanna, porque hoje estamos no Brasil, né? Aqui é o Brasil! E também temos o nosso querido Chris Redfield, o cara que socava pedra em Resident Evil 5. Ele aqui aparece pela primeira vez nesse jogo, Resident Evil 1, obviamente, né? Resident Evil 1, ele obviamente vai aparecer primeiro nesse jogo, né? E eu vou chamar ele carinhosamente aqui de Tom Cruise, porque as coisas que o cara faz durante toda essa franquia de jogos é impressionante, então vou chamar ele carinhosamente de Tom Cruise. Uma curiosidade que a versão remake, é um remaster que eu joguei no Xbox, é que aparece junto da Jill Valentine do Chris, aparece que você tem como usar a roupa deles, que eles usaram, o visual deles lá do Resident Evil 5. Então se você quiser, você pode usar o nosso querido Tom Cruise versão The Rock, e a Giovanna com aquela roupa lá que ela usa no Resident Evil 5, que, se não me engano, é um boné, né? É só uma curiosidade mesmo. Tudo bem. Eu achei bem interessante aqui de comentar. E também, depois de zerar o jogo, eles liberam umas roupas novas também, que eu vou comentar, que é patético as roupas que liberam depois, mas eu vou comentar no final do vídeo. E daí tem como você escolher qual campanha você vai. Tem algumas coisas diferentes que acontecem quando você escolhe determinada campanha, obviamente. No geral é parecido, mas ao mesmo tempo tem coisas diferentes. Mais ou menos, quando você escolhe a Jill, o personagem mais presente que acompanha ela é o Barry. Se você escolhe o Chris, o personagem mais presente que aparece é a Rebecca. Caso você não lembra, a Rebecca é a protagonista lá do Resident Evil 0, que eu falei no outro vídeo, no vídeo anterior. Eu vou comentar aqui mais a história do Chris, tá? Eu escolhi o Chris quando eu joguei. E também tem muita gente que fala que é mais fácil jogar com a Jill, mas sinceramente eu não achei difícil zerar com o Chris, eu achei até meio fácil. Enfim, né? Daí você decide aí qual que você escolhe quando você joga. Eu decidi escolher o Chris, então eu não vou comentar a história da Jill aqui, tá? Porque daria um trabalho gigantesco ter que zerar o mesmo jogo duas vezes com dois personagens diferentes, né? Me ajuda aí, né? O canal ainda não tá monetizado, ou ainda não ganho dinheiro com essa porra aqui, então eu vou zerar só uma vez com o Chris. Então esse vídeo aqui é da perspectiva do Chris e não da Jill. E acho que é até melhor, porque a maioria das pessoas zeram com a Jill e poucas zeram com o Chris, então acredito que vai ser legal aqui fazer esse vídeo na perspectiva do Chris, que eu vou chamar carinhosamente de Tom Cruise, né? Escolhendo Tom Cruise, começa o jogo. A gente estamos investigando perto de uma mansão que tá havendo práticas de canibalismo, e da equipe dos Stars, a equipe Alpha dos Stars, está vindo lá investigar, porque eles já tinham mandado a equipe Bravo, a equipe Beta. Alô! 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 Caso vocês tenham esquecido lá no primeiro vídeo, a equipe Bravo perdeu, né? Eles morreram todos por esses zumbis, e daí eles decidiram ver o que aconteceu, o que está acontecendo lá, que é a equipe mais pica dos Stars. Não é aquela equipe lá bosta que morre logo de primeira. Essa daqui é a equipe realmente brava, né? A equipe alfa. Mostrar pra ele quem é que manda. Mas aparecem cachorros zumbis, que também é uma coisa aí que eu acredito que eu comentei lá no Resident Evil 0,
que é uma coisa bem comum no Resident Evil, que eu acho bem legal, que é os cachorros zumbis. Mesmo eles sendo chatos, extremamente chatos, eles são uma coisa muito marcante de Resident Evil. Tem até no Resident Evil 4 os cachorros zumbis, e é uma coisa muito legal também. Eu acho muito legal o cachorro zumbi, é uma coisa muito criativa. O outro, um membro aí que chama Joseph Stalin, não, acho que esse cara é o comunista, né? Pegadão, Qual é o nome? É Joseph. Eu não sei qual é o nome desse cara, porque ele não importa, ele usa uma touca parecido com o gigante Richard, que ele fala meio assim, eu tô aqui com meu amigo Felipe Barros. Ele fala meio assim, né? Eu vou botar na tua bunda, He-Man! Deixa eu tentar imitar ele aqui. Eu vou ver aqui essa lacrate, e daí eu tô aqui com meu amigo Felipe Barros. Olá, gente, eu sou Barros. E aí, a gente vai investigar essa lacrate aqui, essa lacrate. Gostaram da minha imitação aí de gigante Richard? Ficou boa, né? Ficou boa. E agora vamos aqui voltar. Esse cara morre, né? Nosso querido Giguinha, nosso querido Guiguinha, ele morre pelos zumbis e ele não aparece mais na franquia, claramente porque ele morre, né? E ele não é relevante de maneira alguma. Esse cara aqui, ele já morre, infelizmente. Ele em resumo, sabe aqueles filmes de ação podreira que sempre aparece um cara? Ele só aparece pra morrer no começo. É isso aí, ele só aparece pra morrer no começo, ele não serve mais pra nada. É basicamente esse cara aqui. Eu sou o tipo do cara que se eu tiver um rolo com uma discussão com a mulher na rua e ela começar a se alterar muito, eu falo, moça, eu tô errado. Moça, não falo. Moça, faz favor, chama seu marido. E daí eles fogem, o zumbi vai lá pro Tom Cruise, mas na verdade o Tom Cruise não fez o marabalismo para fugir dos cachorros zumbis. Na verdade, o nosso querido Wesker atira lá no cachorro e daí eles fogem. E o Wesker também é o personagem favorito do David Jones, né? Eu entendi a referência. Daí eles vão lá e as pessoas que vão lá são, né, a Jill, o Barry, o Wesker, que é o capitão da equipe lá, que eu esqueci de falar no outro vídeo, mas acho muito legal o visual do Wesker. Um cara que usa óculos escuros à noite. Esse cara é brabo, né, cara? Usar óculos escuros de noite é só os caras foda mesmo que usa óculos escuros à noite. E também o que eu acho engraçado do Wesker aqui, vindo pro Wesker aqui, é que ele tem um visual meio... Ele é uma mistura de Johnny Cage lá do Mortal Kombat com o cara do Matrix. Eu achei meio engraçado isso do Wesker. Se a gente for ver, é meio que uma mistura dos dois. E também o Barry, ele tem uma importância, acho que muito grande, a campanha da Jill, mas como a gente não vai comentar a campanha da Jill aqui, ele, estranhamente, ele não aparece mais aqui. Nem no final do jogo, quando a gente pega o helicóptero para sair da mansão, ele volta mais. Então o Barry ficou sumido aqui, a gente não sabe o que aconteceu com ele na campanha do Chris. Na campanha da Jill sim, mas na campanha do Chris a gente não sabe o que aconteceu com ele, como na campanha da Jill a gente não sabe o que acontece com a Rebecca também. Então é meio confuso aí, claro, né, porque é um jogo de PlayStation 1, tem como tudo ser perfeito, né? É verdade. E também a Jill, né, a nossa querida Giovanna, ela vai ter muito mais relevância lá no Resident Evil 3, que eu também acredito que eu vou comentar também ao longo dos dias aí, ao longo das semanas, acredito que eu vou comentar sobre o Resident Evil 3, que ela vai ter mais importância na querida Giovanna. Mas como eu não escolhi a campanha dela, ela só vai aparecer no final. Então, a partir desse momento a gente não vê mais a Giovanna. Então, o nosso querido Tom Cruise vai lá, encontra o nosso querido e icônico zumbi, que aparece assim, de costas assim, fica olhando assim. É muito assustador, né? Na verdade não é assustador, né? Mas na época realmente deve ter sido muito assustador. E é muito icônico também o visual do zumbi olhando assim de canto assim. E porque eu tô falando essa voz aqui, porque eu tô ficando de canto assim, ó, só pra fazer imitação do zumbi. Mas vocês não estão vendo, né? Então não deveria nem estar fazendo isso. E daí a gente mata o zumbi, né? Até que facilmente. Acho que na verdade não é fácil, porque nesse começo do jogo o Chris não tem arma. E também é uma coisa que eu esqueci de falar, que a Jill
quando você escolhe a Giovanna, ela começa com arma, né? E o nosso querido Tom Cruise não, ele começa só com faca. Mas também tem umas coisas muito boas que o nosso querido Tom Cruise tem, que a Giovanna não tem, é a resistência, né? Porque é muito difícil de matar esse caba. E também o fogo, porque o nosso querido Tom Cruise tem o fogo. E a Giovanna não tem. A gente consegue ao longo da campanha, mas ela não começa com fogo. Nosso Tom Cruise já começa com fogo. Então, matando esse zumbi aí, com o Tom Cruise você vai com faca ou você foge, que é o que eu fiz. Então, né? E daí você volta lá no hall principal e todo mundo sumiu. O Barry, que ele não volta mais, né? Então, sei lá o que aconteceu com o Barry. A Jill sumiu também. E o Wesker também sumiu. E daí, nosso querido Tom Cruise fica lá sozinho, investigando a nossa querida mansão Spencer. E também a mansão Spencer não tem um quadro gigantesco do Spencer, que nem o James Marcos está no Resident Evil 0. Uma coisa bem engraçada, né? Não é engraçado, é só um apontamento. E daí o Tom Cruise nessa parte ele tem que encontrar, se não me engano, no jogo inteiro, na mansão principal tem que encontrar a chave da espada, a chave do elmo e a chave do capacete. Pode ser que eu esteja enganado, tá? Mas se não me engano, essas três. Não sei. Eu acho que é isso, né? E daí eu acho que ele vai lá numa sala lá, move uma. Ele move lá uma estátua lá pra entrar num lugar ali. E também é importante falar, lá no hall, quando todo mundo some, ele pega uma pistola. Então eu não entendo, tá? O porquê que as pessoas falam, na campanha do Tom Cruise não tem pistola, mas tipo, ele logo quando a gente termina de acabar o fugir do primeiro zumbi, ele já consegue uma pistola. Então eu não entendo direito porque dessa reclamação de não querer usar o Tom Cruise porque ele é muito difícil, sendo que depois do começo do jogo, logo depois do começo do jogo ele já consegue pegar uma pistola. Então não entendo, mas enfim, né? Comentam aí esses fãs raiz de Resident Evil porque é mais difícil escolher o nosso querido Tom Cruise, né? Entra num beco, pega um negócio lá que eu esqueci, acho que é uma chave, né? E daí aparece um outro zumbi lá. Daí o nosso querido Tom Cruise tem que matar ele, mas quando você mata ele, ele retorna. Porque tem uma coisa aqui que é muito legal assim nesse Resident Evil, o primeiro. Não sei se legal, mas é um negócio criativo que os desenvolvedores têm, que quando você atira no zumbi, ele não morre. É só isso. Tá ligado? Eu tava na casa do meu colega um dia desse, aí eu beijei ele, do nada. Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay? Não. Tu que deixa? Não. Tu que deixa? Não. Tu que deixa? Não. Tu que deixa? Tu que deixa? Tu que deixa? Não. Tu que deixa? Não. Tu que deixa? Não. Tu que deixa? Tu que deixa? Não. Tu que deixa? Não. Tu que deixa? Não. Tu que deixa? Tu que deixa? Tu é gay? Tá ficando doido? Sou gay, mas tá louco? Tu é gay? Tá ficando doido? Sou gay, mas tá louco? Tu é gay? Tá ficando doido? Sou gay, mas tá louco? Tu é gay? Tá ficando doido? Sou gay, mas tá louco? Tu é gay? Tá ficando doido? Antes da gente vir na nossa querida outra parte do vídeo, eu queria comentar que quando a gente chega nessa outra área, passa lá perto de um cemitério, onde a gente também, caso você tenha, se não me engano, pegado alguns itens lá na mansão, você consegue pegar uma Magnum. E a gente sabe que, como eu falei lá no Resident Evil 0, quando você pega uma Magnum, basicamente vai ser a arma que você só vai usar para acabar com o chefão no início, deixa eu me lembrar, no final do jogo. Daí é por isso que existe a Magnum, né? Também o jogo é meio esperto nessas coisas aí, porque você poderia facilmente zerar o jogo sem ter pegado a Magnum, né?
ou você poderia zerar o jogo sem ter pegado a shotgun, se você não for bem esperto, né? Se você for só seguir a história do jogo, você provavelmente deve perder essas armas aí que são muito importantes também, né? Seguindo mais em frente, você também consegue achar uma casa abandonada para uma criatura bizarra que tem mais ou menos aquelas roupas lá que usa quando você vai pro hospital lá e você tá doente, daí você usa aqueles avental lá. Eu já usei isso aí, acho que quando, sei lá, eu tive alergia a corante, se não me engano. Eu tive que usar isso, eu fiquei dias assim, quase morrendo, mas que bom que eu ainda tô viva, né? Aí acho que isso já faz um tempo já, acho que eu acho que era criança quando aconteceu isso, se não me engano. Acho que eu fiquei 1 ano sem comer nada de corante, daí eu acho que foi a época que eu mais emagreci na minha vida, nessa época aí. Saudades, né, que eu emagreci, né? Mas, mudando de assunto, essa criatura também tem um negócio na cara. E ela lembra também um pouco o Leatherface, lá o vilão lá do Massacre da Serra Elétrica. Por causa que essa criatura, ela usa pele humana para cobrir a sua cara. A gente pode até tentar atirar nessa criatura, mas ela não morre. Ela é imortal. Então a coisa mais inteligente a se fazer é você fugir da casa abandonada. E agora a gente vai para uma outra parte, que também antes de ter acontecido isso também, o Wesker tinha mandado mais munição pra gente, mais vida. E que amigo legal, né? Um cara que usa óculos escuros à noite. Queria ter um amigo assim, né? Um cara tão gente boa quanto o Wesker, né? A gente vai numa outra parte, que é a parte da residência. Essa é a parte mais legal que eu acho. Acho que mesmo não sendo assim uma parte assim tão legal assim, eu acho legal porque ela é um pouco mais linear do que da mansão, porque a mansão, tipo, sei lá, a gente vai num quarto, pega uma chave, daí a gente vai pro outro, pega outra chave, e essa é uma parte bem mais linear, e eu gosto, sabe? Eu gosto do clima também da residência, eu gosto da parte também de água também, que tem os tubarões lá. Eu gosto dessa parte aqui, eu gosto dessa residência e essa fase assim, entre aspas, do jogo, sendo porque o jogo não se divide em fases, né? A gente vai lá na parte da água lá, e daí a gente encontra lá o nosso querido Giguinha, nosso querido Guiguinha. Guiguinha sou eu, olha lá, por que ninguém leu meu nome corretamente, cara? Que eu falei, né, que ele, infelizmente na minha jogatina ele tinha morrido antes, mas caso você não seja burro quanto eu, ele aparece nessa parte e daí ele é morto pelos tubarões. É pior, é porque agora eu adquiri uma mania que tem absorvido bastante da minha testosterona, inclusive, que é a questão de mijar sentado. Exatamente, ele, acho que eu já tinha até falado antes, ele de qualquer jeito ele morre, mas pelo menos quando você deixa ele vivo até aqui, ele deixa a Riot Gun, que eu já tinha falado antes, né? E daí a gente vai nessa parte aí a gente consegue drenar toda a água que tem, e daí a gente, de certa forma, mata esses tubarões. E tem um bagulho bem legal, que acho que também tem no Resident Evil Zero, que quando você pode ser envenenado no jogo. É uma coisa que eu não me lembro de ter nos outros Resident Evil depois. É uma coisa bem legal, né? Tipo, você poder ser envenenado, mesmo tipo, não se não uma coisa assim, meu Deus, que dinâmica da hora, mas pelo menos dá um pouco mesmo de, né? Porque com certeza deve ter envenenamento quando você enfrenta esses monstros, esses zumbis. Então é até uma dinâmica legal esse negócio de envenenamento. Daí você só pode se curar quando você usa uma erva azul. Mais pra frente a gente consegue pegar um incinerador, alguma coisa assim. A gente mata abelhas zumbis que estavam nos atrapalhando lá no meio do caminho. E o nosso querido Tom Cruise é puxado por uma planta zumbi. E daí a gente é obrigado a controlar a nossa querida Rebecca pra gente pegar um antídoto, né? Um veneno para acabar com essa planta aí.
Daí controlando a Rebecca, a gente, já que ela consegue mexer em negócio de medicina, que a gente vê um pouco isso no Resident Evil Zero, mas bem pouco mesmo, tá? E daí a gente tem que colocar as poções certas pra gente conseguir fazer a cura. Tem até uma questão matemática que até que foi fácil, né? Até que é fácil quando você entende um pouco. Não que eu entenda de matemática, né? Mas vocês entenderam. E a gente volta lá naquela parte lá dos tubarões e a gente joga essa poção aí para as plantas. Que tem uma parte lá que tem as plantas lá, numa porta lá. E daí a gente consegue acabar com a planta e a gente consegue salvar o nosso querido Tom Cruise. Saindo da residência, a gente vamos para a gente drena a água e vai para uma parte que está depois da cachoeira. Tem uma parte onde mais ou menos a gente se passa numa caverna. Um negócio interessante aqui é que aparece o Henrico. Eu falei lá no Resident Evil Zero, no vídeo que eu falei de Resident Evil Zero, que ele era mais ou menos o Carlão do Geek SP, um bigodão, mexicano. É, né? E daí ele aparece lá ferido lá. E daí a gente... ele fala que a gente é traidor. E a gente... Oxe, como assim? O nosso querido Tom Cruise, o protagonista, ele é traidor? Eu sou o vilão dessa história. A gente vê que na verdade ele não estava se referindo ao Tom Cruise, e sim a outro cara que estava atrás dele. Lá ele. E gosta. Adoro. A gente não sabe quem atirou e vamos admitir que Tom Cruise foi meio burro nessa parte, porque é facilmente olhar para trás e ver que na verdade ou olhar pro traidor, né? Mas e daí a gente descobre que tem um traidor entre nós. E daí a gente fica em dúvida, né? Será que é a Jill? Será que é o Barry? Mesmo o Barry não tendo aparecido até agora nessa campanha do Tom Cruise. Será que é o Wesker? A gente não sabemos. E daí o Henrico morre lá mesmo. Triste fim aí do nosso querido Carlão. E daí tem toda uma dinâmica de entrar pedras lá gigantes para nos atacar, estilo Indiana Jones. E daí também tem armas que lança-chamas, que a gente usa para passar assim dos quebra-cabeças. A gente também usa para matar a aranha gigante. E tem até também um negócio que eu achei bem legal também, que a gente usa a faca para tirar as teias pra gente conseguir passar numa porta. Até uma dinâmica legal, né? Não sei se é legal, mas eu achei interessante. Fazendo um negócio lá, a gente consegue pegar um combustível pro elevador. E daí a gente vamos para uma outra parte da caverna, que é uma parte onde a gente volta a enfrentar de novo aquele bicho lá, que eu falei lá, que usa pele humana na cara, que é imortal. A gente consegue passar por ela e daí a gente se depara com a história, né, de como que essa criatura ficou no jogo, que é uma coisa bem legal, que o nosso querido não, né, aquele arrombado do Oswald Spencer, Totalmente deselegante. o criador do vírus, do T-Vírus, junto que eu falei lá no primeiro vídeo lá, o Ashford, que é o cara que vai ter mais importância nesse Resident Evil de Verônica, o James Marcos, que eu falei lá no primeiro vídeo, e também o Oswald Spencer. Ele basicamente chamou um cara chamado Josh Trevor para construir a mansão junto com ele. E daí, se não me engano, o Josh Trevor descobre que as coisas que estão acontecendo, ele não concorda, e daí ele é preso na mansão, né? E daí a pior coisa que pode acontecer é ser preso numa mansão dessa, né? E daí ele não só prende o Josh Trevor, e sim ele prende também a esposa e a filha dele, que é a Jessica Trevor e a Lisa Trevor. Infelizmente o nosso querido Josh Trevor, que fez muita bosta, mas não merecia passar por isso, ele morre porque ele foi preso lá num canto lá, e ele infelizmente morre. E daí acontece também de eles fazerem experimentos na esposa e na filha do Josh Trevor para transformar ela numa espécie de recipiente da cura, né? Vai ser mais ou menos uma versão teste do vírus. A Jessica Trevor, que é a esposa do Josh Trevor, não funciona
no vírus, ela não funciona o vírus nela, e daí ela é descartada e morta. E daí a Lisa Trevor, que é a filha do Josh Trevor, ela aguenta o recipiente mesmo com falhas, mas ela aguenta. A Lisa é uma criança, né? E mesmo ela tendo crescido, né? Porque essa história aí do Josh Trevor foi nos anos 60 e o Resident Evil 1 se passa nos anos 90. Mesmo assim, ela tem uma mente de criança, né? Porque ela ficou presa assim durante muito tempo, durante toda a sua vida, né? Essa mansão aí presa. E daí ela sente saudade da mãe. E a mãe morreu, né? E daí ela usa o rosto da mãe. Ela pega o rosto da mãe e daí ela coloca na cara porque ela tem saudade da mãe. E daí ela vira esse monstro aí que a gente enfrenta durante o jogo também. E daí é mais ou menos essa a origem dos Trevor em Resident Evil 1. Eu achei interessante de contar essa história porque durante o jogo inteiro tem esses files aí do que aconteceu com essa família. E acontece aí quando a gente passa desse labirinto aí com a Lisa. É a última vez que aparece um file desse. E daí eu decidi contar aí o que acontece também. Tem outros files durante o jogo também, mas daí a gente eu acho que não é importante de falar, né? Porque é basicamente o que eu falei, né? A origem do vírus, tal, basicamente é isso que conta os outros files também. E daí a gente consegue a última coisa aí, o último item, que é a moeda, pra gente conseguir entrar num laboratório lá no porão da mansão, onde a gente tem uma porta lá que a gente não consegue entrar. Lá no meio do jogo a gente volta lá naquela parte principal lá da mansão, e daí a gente coloca as moedas e a gente consegue entrar lá, que é a última parte do jogo. A gente encontra o Wesker lá em apuros também, enfrentando de novo, né, a Lisa Trevor. A gente ajuda o Wesker a enfrentar a Lisa Trevor. Ela veio lá porque ela queria pegar o caixão da mãe e pegar o corpo morto. E daí se não me engano, ela pega o caixão e daí ela cai lá pra baixo. E daí a gente não sabe o que aconteceu com ela. No final do jogo acontece a mansão é explodida, mas ela é imortal, né? E daí a gente não sabemos muito qual é o destino dela, já que nos outros Resident Evil não explica. Então fica por isso mesmo. E daí agora a gente passa numa outra parte do jogo, que é a última parte, né? Onde é mais ou menos os laboratórios da mansão. E a gente passa por um monte de laboratório. E também uma coisa interessante aqui é que tem um file envolvendo a Ada Wong, que vocês lembram, né? Lá no Resident Evil 4, no Resident Evil 2, ela é bem importante aí até pro Leon, né? Mostra lá que tem o John, né? Que ela namorava, entre aspas, esse cientista aí da Umbrella, para ter mais informações sobre a Umbrella. E mais ou menos ela consegue isso, mas aqui até que é legal que mostra uma origem disso, né? Daí ele fala que não quer que a Ada veja ele com transformado em zumbi e tal. E tipo, não tem muito envolvimento com esse jogo em si, mas eu achei legal contar essa parte aí, porque tem envolvimento até dos próximos também, né? Daí também tem uma parte onde, na verdade, tem dois caminhos. Tem um elevador que nos leva para a última parte do jogo, e tem uma parte que a gente nos leva para uma outra entrada, e essa entrada é muito importante também. E daí a gente nos ajuda a soltar uma certa pessoa aí. E daí a gente tem até uma parte onde tem os Lickers, que são aqueles bichos lá que tem umas línguas assim gigantes. Eles parecem um Venom, mais ou menos assim. E eles têm um design assim mais precário nesse jogo, mas eles aparecem mais no Resident Evil 2 e no 3, se não me engano. Mas aqui eles aparecem assim uma versão mais inicial, assim, digamos. Eles aparecem para nos atrapalhar quando a gente quer apertar os botões lá. E são realmente muito difíceis de morrer. Você mata um e daí aparecem outros 3. Então é bem complicado mesmo. E daí tem um elevador onde a gente vamos para a última parte do jogo. Mas antes de vir para a última parte do jogo, também tem a cela secreta que eu falei lá. Quando a gente vai para essa cela secreta, a gente consegue liberar, a gente consegue salvar, né, a Jill Valentine, que eu já te falei, né, a Giovanna.
que ela estava presa, né, nessas celas aí. E é explicado mais ou menos que ela ficou presa nessa cela durante o jogo inteiro. E daí também tem o que eu digo que é um erro desse jogo, né? Mas eu passo os pano porque é um jogo mais antigo, mas é meio complicado esse negócio de 2 campanhas. Que eu acho que também tem esse problema no Resident Evil 2, mas daí vai ser outro vídeo, né? O próximo vídeo. Que tem 2 campanhas, mas elas não se conectam. Não é basicamente como se fosse, sei lá, o mesmo. São 2 campanhas, só que passam, sei lá, não sei se vocês estão entendendo, mas se passam no mesmo universo, assim, digamos. Mais ou menos é tipo, como seria se a campanha fosse protagonizada pelo tal personagem, como seria se fosse protagonizado por tal personagem. É basicamente isso que é esses jogos assim antigos. Então, tipo, é meio difícil de decifrar nos próximos jogos qual é a campanha canônica, digamos assim. Qual é a campanha que vai contar para os próximos jogos? É as 2? Não é nenhuma? É claro que é uma, né? Mas, tipo, é meio estranho também, porque ao mesmo tempo que tem coisas nos próximos jogos que voltam, que mais envolvendo a campanha da Jill, também tem coisas que voltam depois nos próximos jogos, que é da campanha do Chris. Então a gente fica assim esse negócio meio confuso. Qual pode ter sido a campanha, tal, e daí fica nesse negócio confuso, né? Mas a gente não salva a Giovanna, a gente só vê ela na cela, mas a gente não salva ela porque a gente precisa de vir primeiro na parte principal, onde a gente encontra lá a Rebecca lá, que a gente vai lá junto com a Rebecca para vir nessa última parte do jogo, onde a gente encontra o Wesker fazendo as pesquisas dele. E também tem uma coisa interessante aqui que eu esqueci de comentar, é que o Chris tinha encontrado uns files assim, quando tava fazendo os quebra-cabeça lá, ele tinha visto uma foto do Wesker com um chaleco branco de cientista, tal, junto com outros cientistas que são da Umbrella. Não, ele não. E basicamente foi nesse momento que ele descobriu a traição do jogo. Não foi nesse momento que ele descobriu, porque ele já suspeita, ele descobriu nessa parte, nesse file. Então basicamente não é nessa parte que ele descobre que o Wesker é o traidor, ele descobre nesse file. E aí o Wesker fala que é traidor mesmo, que não quer nem saber. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapaz. E que os membros da staff foram os porquinhos dele, que ele fala nesse termo aí, que acho que na legenda falaram soldadinhos, mas no inglês realmente é porquinhos. É bem engraçado, não sei porque trocaram isso na legenda. E daí o Wesker atira na Rebecca, e daí ele fala que, né, é o traidor, e ele vai soltar o Tyrant pra acabar com os outros membros da Stars. E daí a gente vê o Wesker lá esperando o Tyrant chegar, e daí o Tyrant empala o Wesker. E é uma cena bem satisfatória, né? A gente sabendo que ele não morre nessa parte, né? Porque ele aparece nos outros também. Mas, tipo, é bem engraçado ele assim, esperando assim, controlar o Tyrant, e daí ele morre. E daí nós, Tom Cruise, enfrentamos o Tyrant. Mas até que é bem fácil enfrentar ele, não é difícil não. E daí tem uma parte que o jogo foi bem safadinho, digamos assim, que lá no Resident Evil 0. Porque se você deixar o Chris vir lá pra fazer a última parte, salvar a Jill e tal, e daí você deixar a Rebecca lá, parada, lá deitada, porque ela levou um tiro, e daí você não salva a Rebecca, porque se você se aproximar da Rebecca, você vê que ela na verdade não morreu, porque ela estava usando o colete. E até bem óbvio, né? É bem evidente que ela está usando o colete. Mas tipo, se você não se aproximar da Rebecca, você deixa ela morrer lá na explosão, né? Então o jogo tem essas escolhas aí, que caso você tenha jogado na primeira vez, e daí a gente passa lá na próxima parte lá. A gente salva a Giovanna lá, e daí a gente
enfrenta os zumbis durante o caminho e tal. E daí a gente vamos lá para a última parte do jogo realmente, tal, porque a gente vamos ir pro helicóptero lá, porque o Brad ele já veio lá junto com o helicóptero. E antes deles virem, eles, né, enfrentam o Tyrant, porque eles não podem só vir no helicóptero e acabar o jogo, eles precisam de ter um chefão final. E daí o Tyrant joga a Giovanna pra longe, daí ela fica sem lutar, né? Como na campanha do Tom Cruise ela fica sem fazer nada, a campanha da Giovanna o Tom Cruise também não faz nada, então tem uns kits aí, né? E daí a Rebecca fica em apuros porque as balas dela acabou, e daí o Tyrant vai ficando lá em cima dela. E daí a gente é obrigado não obrigado, mas daí a gente atira no Tyrant pra fazer ele não atacar a Rebecca. Porque se você deixar o Tyrant matar a Rebecca, simplesmente o jogo vai acabar sem você ter salvado a Rebecca. Mas como eu queria fazer o final verdadeiro, eu fui lá e tentei de tudo pra atirar lá no Tyrant e funcionou. Eu consegui salvar ela e joguei a bazuca lá no Tyrant, que também é uma coisa também que todo Resident Evil, vocês vão ver, todo Resident Evil precisa de explodir o nosso querido chefão final. A gente precisa de ter uma bazuca e atirar no boss. Isso é clássico, né? E não pode faltar em nenhum Resident Evil essa parte. E daí a gente vai por helicóptero, e daí a gente vê a paisagem também, que também é uma coisa que não pode faltar em Resident Evil, que é a gente vir no helicóptero e ver a paisagem de fundo. E é isso aí. Tá pegando fogo, bicho! A mansão explode, que é uma coisa bem burra, aliás, porque se eles deixando a mansão lá sem explodir, eles poderiam deixar as evidências lá pra incriminar a Umbrella, né? Mas na verdade eles deixaram a mansão explodir, para eles não terem evidências de que a Umbrella é corrupta. Eu entendo. Eu não sei se o jogo explica melhor, mas eu entendo, tipo, porque tem uma mansão cheia de zumbis, e daí eles realmente precisavam destruir para os zumbis não chegarem na cidade, né? Mesmo a gente descobrir nos próximos jogos que eles falharam nessa decisão. Mas eles precisavam de deixar a mansão intacta, né? Porque eles precisavam de mostrar pro povo que, na verdade, a Umbrella é corrupta. Mas daí eles deixaram todas as evidências deles lá. Que eles poderiam ter pelo menos pegado um file, alguma coisa assim, e ter deixado numa mala, sei lá. Mas tinha como eles não explodir a mansão ou pegar o máximo de evidências possíveis também. Mas não foi isso que aconteceu, eles simplesmente vão embora, deixam a mansão explodir, e daí eles voltam lá em Raccoon City, na cidade do Guaxinim. E daí eles falam lá pro chefe de polícia lá, e daí ele fala que é ladainha, que não tem nada a ver. E daí a gente descobre também que o chefe de polícia é corrupto também. E daí as pessoas não acreditam nos Stars, e é assim que acaba o jogo. Na verdade essa parte não acontece, mas é mostrado que acontece no Resident Evil 2, que eles não acreditam, que as pessoas não acreditam no que aconteceu lá na mansão. Antes de finalizar o jogo também, também tem uma parte também que eu achei bem engraçadinha também,
Claro, quando a gente zera o jogo, a gente também desbloqueia roupas novas, que também são a roupa que eu desbloqueei lá com o Tom Cruise é bem ridícula. É uma bosta, que eu até falei que eu ia falar com vocês sobre essa roupa lá no início do vídeo, que parece aquela roupa, sabe aquela roupa lá, o primeiro uniforme lá que o Homem-Aranha do Andrew Garfield usa, que é uma máscara vermelha, que também é o que o Homem-Aranha usa, né? E daí usa um óculos escuro e uma touca. É basicamente isso que é essa roupa aqui do Tom Cruise, que é bem ridícula. Acho que é para referenciar, né, o filme também do Homem-Aranha do Andrew Garfield. E também tem se não me engano quando a gente zera um jogo, desbloqueia um filminho, assim, digamos assim, que é sobre o Wesker. E ele fala mais ou menos do plano dele lá do Resident Evil 0, porque eu joguei o remake, tá? O remake remaster e do Xbox 360 e do PlayStation 3. Sei lá, Nintendo Wii também, sei lá. E daí PC, não sei. Basicamente é a versão mais nova assim desse remake. E daí mostra também videozinho, digamos assim, um filminho do Wesker, que ele conta os planos dele lá no Resident Evil 0. E aí conta como seria o plano dele lá no Resident Evil 1, que a gente descobre, né, que ele é o traidor. E daí ele tá planejando mandar todo mundo lá na mansão, que a gente vê lá no Resident Evil 0. E daí depois fala que ele usou uma espécie de soro, alguma coisa assim, para ele não morrer no empalamento, quando ele foi empalado lá pelo Tyrant. E daí mostra lá que ele ficou vivo depois que foi empalado, e ele conseguiu sair da explosão também, que é uma coisa bem engraçada também. Eu não sei se ele conseguiu escapar da explosão ou se ele foi explodido também, mas ele conseguiu sobreviver mesmo assim. E daí eu não vou saber falar essa parte aí, mas a gente até mostra aqui um filminho do Wesker saindo lá vivo, com o óculos escuro quebrado. E daí o que é importante nesse filminho, eu não sei. Mas também depois eles mostram também uns filminhos assim, e mais ou menos faz um remake, entre aspas, do Resident Evil 2, que é dessa época também, que eu achei bem interessante. Eles mostram um resumo do que aconteceu no Resident Evil 2, mesmo sendo um Resident Evil 1, e daí contando sendo Resident Evil 2 nesse jogo do Resident Evil 1. É meio estranho, né? É tipo, sei lá, você assistir o Homem de Ferro 1 e daí também e daí no final mostrar tudo que acontece no Homem de Ferro 2. E, tipo, por que precisa de assistir o Homem de Ferro 2? Né? O cara é um gênio. O cara, você não entendeu o que ele quis dizer? Não sei se vocês entenderam esse exemplo que eu fiz. Mas daí eles também mostram mais ou menos. Se não me engano, eu acho que esses filmes que eles pegaram também do Resident Evil Operação Raccoon City, que é um jogo que eu tenho aqui no videogame, mas é muito ruim esse jogo. Nossa, meu Deus, que jogo lixo. Tá vendo? Eu não sou burro, cara, eu não sou petista. E é minha conclusão final. Esse jogo é um jogo muito bom, tá? Ótimo jogo. Resident Evil 0 eu gostei também muito, mas jogando esse depois, eu sinto que ele utiliza muitas coisas que tem nesse jogo, mas ele utiliza de uma maneira um pouco pior. Não que que Resident Evil 0 seja ruim, tá? Eu achei ele também um jogo ótimo. Mas aqui, eu achei que ele, por ele ser o primeiro, né? Ele tem um negócio muito original dele. E ele também me lembra muito, já que o Batman Arkham Asylum também. Que é um negócio mais que a gente se passa todo em um corredor, mesmo não sendo o jogo inteiro numa mansão, mas se passa numa parte muito pequena, né? Porque no Resident Evil 2 pra frente eles tentam fazer um negócio mais grande, sabe? Fazer um negócio mais grande, que é uma cidade. E não que seja ruim, tá? Eu gosto muito desses jogos, mas esses primeiros aqui que eu tô falando, Batman Arkham Asylum e o Resident Evil 1, eles têm um negócio muito climático, sabe? Eles têm um clima muito mais de terror, eles se passam num clima mais claustrofóbico, digamos assim. E eu gosto bastante, tá? E eu acho que eu vou dar uma nota 9 pra esse jogo. Acho que ele não chega a ser uma nota 10. Por quê? Porque eu acho que ele tem furos, assim,
já que ele é um jogo de PlayStation 1, né? Ele tem furos assim envolvendo algumas coisas que me incomodaram, tipo o Barry não ter aparecido na campanha do Tom Cruise. As duas campanhas que a gente escolhe, que é ou da Giovanna ou do Tom Cruise, eles não se entrelaçam entre si, eles ficam muito confusos porque eles não parecem ser, sei lá, do mesmo universo, digamos assim, que também é um problema do Resident Evil 2, se não me engano, mas daí eu vou falar lá no Resident Evil 2, no próximo vídeo, né? Então por isso que eu tiro uma notinha dele, mas eu vou admitir que é bem pouco, tá? E não tira a grandiosidade que pra mim que esse jogo tem. E é nota 9, que é mais que ótimo também, uma nota 9, né? E ele, pra mim, ele é o melhor. Ele não é o melhor, ele é o meu segundo melhor Resident Evil. Ele pode até ser pra alguns o melhor, e eu não discordo dessas pessoas, mas eu tenho um apego sentimental pelo 4, então eu vou deixar o 1 no segundo lugar e o 4 no primeiro lugar. E daí eu também vou jogar o Resident Evil 2, né? E daí eu não sei qual posição ele vai tiver, mas eu acredito que eu vou gostar bastante também. Mas é basicamente isso. Eu gostei bastante do jogo. Então o próximo vídeo vai ser sobre Resident Evil 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acabou aqui. Então, se vocês tenham gostado, acho que foi mais longo que o do Resident Evil 0, se não me engano, ou não. Porque é realmente um jogo mais longo que o do Resident Evil 0. E como eu falei, né? Comenta aí o que você acha do jogo, se você gosta muito dele, se você acha um jogo superestimado, se você achou ele um jogo subestimado, comenta aí. Deixa o gostinha, né? E se inscreve no canal também para não perder as próximas partes. Também outras coisas que eu tô pensando em fazer no canal. Eu tô pensando em fazer lives semanais com o canal Geek Pirituba. Então como é que vocês se inscrevam no canal do Geek Pirituba. Além de outras coisas também, acompanhe outros quadros aí, que não seja esses vídeos assim analisando jogos também, que eu tô pensando em fazer gameplays também. Também tem os Projeto News também, que eu tô pensando que eu gosto muito de fazer também. Eu falo mais sobre notícias que tá acontecendo no momento, né? Então, até. Bolsonaro quer comer meu cu. Ai, Chaves, Chavinho, que vai gostoso, Chaves! Zé da Manga. Vai, Neymar. Tu gosta de bater, né, Neymar? Tu é cachorro, né?